Animados? Alegrinhos, felizes, disposição? Pega a sua Bíblia, ou melhor, lê comigo aqui, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 21, versículo 15, mas o que eu quero, vamos lá, achou aí? Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Cara, pula para o versículo 15, eu falei 15, não falei 15? Eu não falei 2 não, eu falei 15, isso, bom, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, bota a versão da King James, tu me amas? Essa é a pergunta, olha aí que coisa linda. Tu me ama mais do que estes outros? Respondeu ele: sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Diga alto: Pedro, tu me amas? Diga mais uma vez: Pedro, tu me amas? Uma última vez: Pedro, tu me amas? Desconfortável perguntar isso? Sim ou não? Agora fala teu nome aí. Qual é o teu nome? Oi? Fala alto teu nome. Pergunta para você: tu me amas? Bota a mão no peito assim, fala o teu nome alto. Maxwell, aqui, ó. Tu me amas? Essa noite o Espírito está perguntando para Vinde. Vinde, tu me amas? Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão, e acredito que nenhum dos teus filhos abrem mão essa noite, é de ouvir a tua voz. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o teu Espírito estiver falando conosco. O Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esse povo é seu, esse pregador é seu. Que quando esse culto terminar, possamos estar mais crentes do que nunca, mais discípulos do que nunca, e alinhados, meu Deus, à unção do teu Espírito para esse tempo. Fala comigo, fala conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Diga amém. Vinde, tu me amas? Até chegar nessa pergunta do Cristo ressurreto, até chegar aqui, Pedro tem uma caminhada com Jesus. Pedro, ele é um homem casado. Pedro é um homem casado com uma mulher judia. Ele tem mulher, ele tem sogra, ele tem casa. Pedro tem emprego, ele é pescador. Alguns da tradição vão dizer que ele é um empreendedor no ramo pesqueiro. Ele compartilha essa empresa familiar com seu pai Jonas ou João e com seu irmão André.
Pedro tem dois amigos que depois, curiosamente, também se tornam discípulos de Jesus: Tiago e João, chamados na Bíblia de Boanerges, filhos do trovão. Para quem é mais pentecostal, filho do trovão, o cara deve pensar: meu Deus, esses caras são fogo puro. Mas filhos do trovão não tinha a ver com o quanto eles eram fogo puro, mas tinha a ver com a personalidade deles. Eles eram terríveis de personalidade. O João, que a gente depois vai ler nas cartas, chamando o povo de filhinho, filhinhos, esse cara amoroso que deita a cabeça no peito de Jesus, isso é alguém que recebeu o Espírito Santo e viveu uma nova natureza. Mas aqui no início, eles são os Boanerges, os filhos do trovão. É esse João que vai chamar Jesus numa conversa e vai dizer: Senhor, o que o senhor acha da ideia de orar para que Deus manda fogo e mate alguns samaritanos? Esse é o cara que orava para Deus matar. Parece com alguns crentes que eu conheço. Olha aí, eles sempre estão entre nós. Mas Jesus vai te salvar essa noite. Pedro não é o principal dos discípulos. Na verdade, ele nem é o primeiro dos discípulos. Dá a ideia que ele é o primeiro, mas se fosse para ser primeiro dos discípulos, talvez seria o primeiro dos Simãos, já que existe um outro Simão, o Simão Zelote. Ele é o Simão, filho do João. Eu gosto muito da ideia bíblica, porque na verdade o primeiro discípulo de Jesus faz sentido, porque ele tem esse dom de conectar, esse dom de trazer a Cristo. E curiosamente é da família do Pedro, é o André. André é esse cara que conecta as pessoas a Jesus. Ele conectou Simão a Jesus, ele conectou o outro irmão do Tiago, João, a Jesus. Ele conectou crianças que queriam se aproximar de Jesus, mas não eram contadas, e ele traz as crianças, e aí a gente ouve da boca de Jesus: deixai vir as minhas criancinhas, deles são o reino dos céus. Mas é por causa do André. É o mesmo André que traz a Jesus um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Aí a gente conta o milagre da multiplicação, mas esse milagre da multiplicação só é contado porque o André, o irmão do Pedro, que fez isso. Embora o André seja o cara da conexão, o Pedro é aquele cara que chega depois, mas toma espaço. Aquele cara entrão, aquele cara que toma a frente, e quando você vai ver, já dominou o lugar. É André que é discípulo de João Batista, que ouve o João Batista pregando e apontando para o Cordeiro. É após o batismo de Jesus que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, a ele sigais. E imediatamente o André olha para o Tiago e fala: Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Então vamos atrás do Cordeiro de Deus. E talvez é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia para mim, porque eles vão seguindo Jesus, quase que escoltando de longe. E talvez seja a última vez que eles seguem Jesus de longe. Você nunca mais vai ver João seguir Jesus de longe. Mesmo quando perseguido, ele vai ficar de perto. Mesmo quando na cruz, ele vai ficar de perto. O que vale não é como você começa a seguir Jesus, mas como você termina mesmo. Tem gente que começa de longe, mas tem gente que depois fica tão perto que entra no coração e não sai mais. O Tiago e o João vão seguindo Jesus, e nesse seguir Jesus, Jesus percebe que eles o seguem e imediatamente pergunta: o que vocês estão buscando? Talvez essa é a pergunta do Evangelho: o que vocês estão buscando? Talvez essa pergunta cabe para muita gente que chegou aqui essa noite: o que você está buscando? Talvez essa pergunta cabe para quem está assistindo isso depois online: o que você está buscando? Para algumas pessoas aqui, talvez alguém dizia: a cura de um câncer, a volta do meu marido que se foi, um casamento feliz, talvez uma casa, uma porta aberta. Mas quando Jesus perguntou aos seus discípulos, a esse Tiago e João, o André e o Tiago, ele pergunta para eles: o que vocês estão buscando? Eles dizem: onde você habita? Se Jesus fez a pergunta certa, eles dão uma resposta espetacular. Jesus pergunta: o que vocês buscam? Eles dizem: onde o Senhor habita? Porque na verdade eles só queriam uma coisa, que eles sabiam que se eles descobrissem, resolvia a vida deles: saber onde Jesus habita. Tomara que quando esse culto terminar, alguém pergunte para você onde Jesus está, e você diz: ele habita aqui. Tomara que alguém encontre com você e pergunte: você conhece Jesus? E você diga: eu sei onde ele habita. Na hora que André descobre onde Jesus habita, imediatamente o que ele faz? Ele corre. Ele vai até o seu irmão Pedro e diz: achamos o Cristo. Achamos o Cristo. André não guarda esse segredo para ninguém.
E agora a notícia dentro da Galileia, os bastidores de quem pesca, os bastidores da pessoa comum é: o reino de Deus é chegado, o Filho do Homem está entre nós, o Messias está entre nós. Mas o cara tem filho, tem mulher, tem sogra, tem que trabalhar, ele continua a vida. E é pescando numa noite difícil que ele também vai ser pescado. É buscando o que Jesus vai encontrar, é perdido que ele vai ser achado. Eu gosto de algumas coisas sobre o Pedro. Primeiro, essa ideia de ele não ter sido chamado Pedro de cara. A gente fala Pedro, mas na verdade o nome dele é Simão. E para saber quem é Pedro, ele era um cara tão famoso, mas tão famoso, que tinha que falar o nome do pai para saber quem ele era. Ele era Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho do João. Então quando alguém perguntava: Simão, quem? O filho do João. Ah, o filho do João, sei quem é. Só que quando ele encontra com Jesus, antes mesmo daquela conversa tu és Pedro, e sobre essa pedra colocarei a minha igreja, antes dessa conversa da revelação da igreja, Jesus vai encontrar com Simão e vai dizer para ele: não, agora você é Cefas, que é a palavra pedra no aramaico. Ele diz: tu é Cefas. Isso já apontando não só para o futuro dele, mas o que acontece quando a gente encontra com Jesus. Jesus não muda só nosso nome, ele muda a nossa natureza. Jesus não só muda o que a gente veio fazer. E o Pedro é esse cara que pode dar testemunho dizendo: eu era Cefas, eu era Simão, agora sou Cefas. Eu pescava peixe, agora eu pesco gente. Eu cortava a orelha dos outros, agora eu dou minha vida em sacrifício e amor a Jesus. Que encontro que muda a vida das pessoas. Existem coisas que só acontecem com Pedro. Dos 12 discípulos de Jesus, Pedro é o que tem mais experiências pessoais. A primeira delas, a gente prega, a gente canta. Nem sempre canta do jeito certo, mas canta. É a cena da pesca maravilhosa. Depois de uma noite de fracasso, uma noite trabalhando, tentando tudo. Quem nunca teve uma noite dessa? Quem nunca teve uma noite dessa, de você tentar tudo? Tem noite dessa que dura uma semana, tem noite dessa que dura um mês, tem noite dessa que dura um ano, tem noite dessa que dura 10 anos. Aquela noite que você lança a rede e não vem nada, aquela noite que você tenta as coisas e não funciona, aquela noite que você quer que as coisas aconteçam e não acontecem. E aí quando você vê o que tentou tudo, a única coisa que sobrou para você é voltar para a sua outra vida. É tirar o teu barco do mar, é voltar para a praia e pensar: vou me preparar para um outro dia. É numa manhã de barco vazio que Pedro vai ter uma experiência de vida cheia. E com todo respeito, mas a gente tem muito foco nas coisas que a gente está cheio, mas às vezes para Deus nos encher, a gente precisa se esvaziar. Eu vejo muita gente que Deus podia fazer uma coisa gloriosa na vida dele, mas ele está muito cheio. Tem gente que está muito ocupada, ele está tão ocupado que ele não tem tempo para ouvir Deus, ele está muito cheio. Tem gente que olha para a vida e diz: não, eu tenho muita coisa para fazer, e muita coisa para fazer não dá. E eu louvo a Deus, porque tem dia que Deus não deixa mais você ficar cheio, tem dia que Deus encontra com você e vai te esvaziando. E alguém diz: é o diabo. E Deus fala: não, é meu espírito te trazendo para mim. Alguém diz: não, é o inimigo que está furioso. Deus diz: não, eu vou arrancar, eu vou quebrar, eu vou falir, eu vou tirar. E alguém diz: mas por que está tirando? Porque cheio você não me ouve, cheio você não tem tempo para mim, cheio você não encontra comigo, mas vazio, eu te conheço. Vazio você vai para o pastoral, vazio você não falta culto, vazio você faz campanha de oração. Deixa eu te deixar vazio, porque vazio eu posso fazer alguma coisa melhor em você. E se você acredita em profecia, levanta pelo menos uma mão aqui. Mas se você acredita muito em profecia, levanta as duas e deixa eu liberar uma palavra aqui, que alguém vai dizer que é maldita, mas já está lançada e ninguém vai mudar isso. Não adianta amarrar, não adianta dizer está repreendido. Deus vai esvaziar você, meu camarada. Deus vai esvaziar você até que haja tempo para você voltar a ouvir Deus. Vai! Eu gosto do pastoral, que o pastoral é profético. Pastor, perdi meu emprego. Você vai lembrar: e Deus está me esvaziando. Na minha empresa não manda ninguém embora. Mandou, Deus está me esvaziando. Pastor,
Quebrou. Perdi. Mas para quê? Para você ter tempo. Se esse é o jogo, que assim seja o jogo. É difícil dar glória quando a gente fala isso. Pastor, vim para receber bênção. Quer bênção melhor? Ter tempo para ouvir Deus? Era uma manhã de barco vazio, com uma multidão aperta Jesus para ouvi-lo pregar. E aí quando ele termina de pregar, o Pedro está pronto para tudo que Jesus vai fazer. Pastor, como é que o senhor sabe que ele está pronto para fazer tudo que Jesus vai fazer? Porque quando Jesus entra no barco do Pedro e começa a dar ordem para o Pedro que tem uma natureza insubmissa, está extremamente submisso. Submissão não vem de gente que acordou bem. Submissão não vem de gente que foi com a tua cara. Submissão vem de gente que aprendeu a palavra. Só alguém que aprendeu a palavra se submete e obedece. Por isso que eu desconfio de gente que diz: eu tenho a palavra comigo. Tem a palavra, mas não se sujeita a ninguém. Tem a palavra, mas não submete a ninguém. Tem a palavra, mas faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e diz: eu tenho a palavra. Leva a mão não, mas você não tem a palavra. Quem ouve, obedece. Irmão, a verdade em Deus é que quando Jesus termina de pregar, tem uma multidão indo embora, mas Pedro ficando com Jesus. Eu gosto de um culto desse, onde a gente fica com Jesus. Jesus entra dentro do barco vazio e alguém está dizendo: não tem peixe. Eu fico pensando: para que peixe se tem Jesus? Para mim, se eu fosse o Pedro, eu falava: pode parar por aqui, não precisa fazer mais nada, Jesus está aqui dentro. Eu sei que para quem está no evangeliquez do Piniquim, isso não é muito legal, porque as pessoas não querem só Jesus, porque para muita gente o barco cheio de peixe vale mais do que Jesus dentro do barco. Mas eu vim pregar para gente que entendeu que melhor do que peixe no meu barco é Jesus dentro dele. Pedro está dentro do barco onde tem Jesus, e a vida dele muda aqui, porque Jesus vai dentro de um contexto olhar para o Pedro e dizer para ele: faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Irmãos, eu não estou desrespeitando as suas dores. Eu não estou aqui desrespeitando as suas frustrações. Eu não estou aqui ignorando as pancadas da vida, as cacetadas que você tomou. Mas você tem que lembrar que lá antes foi uma noite difícil, de muito trabalho, de muita ralação, de muita disposição. Mas você agora tem uma vantagem que você não tinha antes: a palavra e a presença. Você sabe que tentar de novo sozinho deve ser difícil mesmo. E eu falo para qualquer um: não tente sozinho. Não lance de novo, não faça sozinho. Mas com a palavra e com a presença, pode ir, vai acontecer alguma coisa inédita. Pedro olha dentro do contexto e diz: olha, Senhor, eu tentei a noite toda, mas sobre a sua palavra. Alguém vai dizer, algumas pessoas dizem assim: não, Pedro pescou com rede. Eu vou dizer: não, Pedro pescou com a palavra. Alguém vai dizer: não, Pedro pescou com autoridade. Eu vou dizer: não, ele pescou com a palavra. Talvez tudo que você vai sair daqui do culto hoje é com uma palavra. Talvez você vai sair daqui com meia palavra. Eu não sei quantas palavras você vai sair daqui, mas se você estiver com uma, pode se jogar nela, porque Deus vai fazer alguma coisa inédita, surpreendente, poderosa, para a glória dele, e nada vai mudar isso. Deus está presente, eu tenho a palavra, eu vou lançar. Você já sabe o final da história. O final da história é que Pedro agora está em crise. E isso é o tipo de coisa que a gente tem que guardar para o resto da nossa vida. Milagre não é para te deixar você serelepe. Não, milagre é para gerar temor em você. Milagre é para você fazer você refletir rotas. Milagres é para você olhar para a tua vida e pensar tudo. Porque quando o texto termina, eu sei que a gente canta quem mandou largar a rede, mas quando o texto termina, a última coisa que Pedro quer é a rede. Quando o texto termina, Pedro está de joelho dobrado dizendo: sai daqui porque eu não te mereço. Sai de perto, eu não... Pastor, o que aconteceu? Ele tinha a palavra para viver o milagre, mas tinha a presença para revelar que ele era pecador e precisava de um salvador. A presença não vai me fazer pular e saltar essa noite. A presença vai revelar que eu preciso de Cristo, eu preciso de um salvador, eu preciso me arrepender, e só Jesus pode fazer algo poderoso em mim. Ah, irmão, com todo respeito, mas alguém que diz: pastor, eu senti uma presença, estou todo arrepiado, e sai daqui com a mesma vida bandida e safada, leva a mão, não, mas você não entendeu presença ainda. A presença de Deus nos faz mudar de caminho. Sacode esse irmão e fala: a presença de Deus vai mudar teu caminho.
Fala para ele, a presença de Deus vai mudar teus sonhos. Não sacode mesmo e fala, a presença de Deus vai mudar teus objetivos. Presença e palavra, presença e palavra, presença e palavra, presença e palavra de Deus. Qual é o teu nome? Simão, filho do João, agora é Pedra, Cefas. Presença já mudou o nome. Você pesca o quê? Curvina, sardinha. Caiu na rede, eu levo. Ele falou, agora tu vai pegar. Agora você vai pescar preto, branco, japonês, americano, brasileiro, português, espanhol. Agora você vai pescar mulher, homem. Você vai pescar criança. Agora você vai pescar gente. O texto termina de Lucas 5 dizendo, e eles deixando tudo o seguiram. Para mim esse texto tinha que ser reescrito, porque leva a mão, não? Eu escreveria, eles deixando nada, seguiram tudo. Você não entendeu. A gente tem mania de dizer que o peixe na rede é tudo, mas quem tem Jesus não tem. Quem tem Jesus é que tem tudo. Eles não largaram tudo para seguir Jesus, eles largaram nada para seguir o tudo. Talvez essa noite o diabo disse para alguém aqui, você precisa de uma vitória, mas eu vim dizer algo para você, leva Jesus para casa e você vai ter tudo. Pedro é esse cara de experiências pessoais. Jesus não só resolveu a vida financeira do Pedro. Um dia Pedro voltou de um culto na sinagoga, era sábado, e eles estavam cheios de fome, entraram dentro da casa do Pedro. Quando eles entraram dentro da casa do Pedro, a sogra do Pedro estava doente. Irmão, sogra doente é pior do que esposa doente, porque a tua esposa te deixa doente por causa da sogra que está doente. A tua esposa doente, tu tem mais paz do que a tua sogra doente. Deus está falando com mais alguém aqui? É só coisa minha. E a sogra do Pedro era igual a minha, trabalhadora. Eu cheguei em casa agora de tarde, ela estava lá varrendo tudo. Eu falei, caramba, saudade de você. Dando uma faxina. Eu falei, caramba. Tinha falado com a Priscila ontem, teve uma festinha lá em casa. Eu disse, deixa que a louça eu lavo amanhã. Amanhã é qualquer dia, né? Amanhã pode ser domingo, segunda, é amanhã. Cheguei lá, estava tudo lavado. Eu falei, Deus abençoe essa velha Santa de Israel, conserve com saúde. Quando eles chegaram na casa do Pedro, a sensação que eu tenho do texto, até pelo jeito que o texto termina, é que a casa estava com clima de doença. E aqui é um tema de mensagem, né? Enfermos dentro de casa. A gente não pode aceitar gente doente em casa. Pastor, doença faz parte? Claro que faz. Mas se você foi para o culto e levou Jesus para casa, voltou com Jesus para casa, você tem que chegar em casa e, ao entrar com Jesus, ver os doentes sendo curados. Se você acredita em profecia, levanta uma mão. Mas se você acredita muito, levanta as duas e deixa eu liberar uma palavra. Pode ser que quando você saiu de casa tinha gente doente lá. Pode ser que você nem sabe, mas quando você chegar em casa, a enfermidade pode vir a se manifestar. Mas lembra desse culto, e lembra que você veio para o culto encontrar com Jesus e está levando Jesus para casa. E quando a enfermidade se levantar, você fala, pode sair daqui, porque quem tem Jesus em casa, traz a cura, e eu creio nisso. Eu profetizo que haverá cura na tua casa. Agora uma verdade em Deus, chegou em casa, sogra doente. Para mim a cena não era só aquele ambiente de gente doente. Para mim era aquela coisa da panela vazia. Como gordo eu sei o que é isso. Irmão, deu meio-dia, a panela está vazia, ninguém acendeu um fogo em casa. Tu fala, ô rapaz, o inimigo está furioso. Meio-dia e meia, não tem um fogo aceso. Ou tu vai comer comida requentada. Lá em casa, meio-dia e meia, 1h, nada de uma fumaça levantar, eu já sei. Ou é coisa que sobrou de domingo e a Priscila vai empurrar em mim.
ou ela está armando para mim para dizer que está passando mal e eu tenho que pagar a comida para alguém fazer e levar. No caso da casa do Pedro, é a sogra doente. Então ele chega em casa, vê a sogra doente, e é instantâneo. Ele não pede oração, ele não aborda Jesus dizendo, ora por ela. Jesus vê a doença, logo dá a cura. Jesus vê a doença e logo dá a cura. Você acha de verdade que Jesus tem problema em esperar para curar? Jesus tem, porque para Jesus a cura, ele chegou, cura. O texto diz que quando Jesus terminou de curar, a mulher se levantou e começou a servir a todos. Jesus sempre vai curar quem está disposto a servir. Jesus sempre vai ter um tempo de saúde para quem botou no coração servir a Deus. Pode ser, escute isso, talvez você chegou hoje com uma doença que não tem cura, mas talvez se nascer no teu coração, escuta você que está ouvindo essa palavra, nascer no teu coração um desejo dizendo, me dá mais tempo, me cura que eu vou te servir. Jesus vai te curar. Talvez você chegou hoje aqui e tudo que apostam sobre você, pelo grau de vício, pelo grau de vida que você tem, pelo quanto que você perdeu, alguém olhou para você e já apostou, não vai muito longe. Mas se no teu coração nascer um desejo essa noite, dizendo, me cura que eu vou servir a tua casa, me cura e eu vou glorificar o teu nome, me cura e eu vou servir pessoas. Então Jesus vai passar por você, vai te curar, e logo todos vão ver o doente servindo para a glória dele. Eu creio, eu não sei se mais alguém aqui crê, eu não sei se mais alguém acredita, mas os doentes servirão nessa casa, os enfermos servirão nessa casa, os decepcionados, os frustrados, os tristes servirão nessa casa. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha doença, mas eu sei o tamanho do curador que é Jesus. Um dia, Pedro chega em casa e fala para Jesus, Senhor, acabaram de me abordar ali na rua e me perguntaram se o senhor não é chegado em pagar imposto, se o senhor não paga imposto. Jesus tem uma conversa maravilhosa com Pedro a partir disso, que a gente pouco aproveita. Depois eu leio com vocês ainda hoje. Mas o final da história é que Jesus olha para Pedro e fala, faz o seguinte, vai lá, pesca, e o primeiro peixe que vier, pode pegar, vai ter uma moeda, que dá para pagar 4 impostos, vai lá e paga o meu, e o seu dobrado. Dito e feito, pescou, saiu, pagou, ninguém fala nada. Pedro é esse cara de milagres pessoais. Ele pode dizer, Jesus curou minha sogra, ele pode dizer, Jesus prosperou minha empresa, ele pode dizer, Jesus pagou meus impostos e me livrou da cadeia. Mas não é só isso não. Pedro é o cara das confissões. Lembra que eu disse que o André é o cara da conexão, mas o Pedro é esse cara então, que depois que chega vai tomando a frente de tudo. O Pedro é o cara que fala coisas boas e ruins, mas fala. Pedro não guarda nada, veio aqui, ele solta, é o Pedro. Você conhece alguém assim? Depois do pastoral 1 ele já foi curado, ele agora é tardio no falar. Mas Pedro é esse cara que não pensa, Pedro chega e fala. Um dia Jesus começou a pregar sobre o verdadeiro pão, e a conversa ficou tão difícil, mas tão difícil, que quando Jesus explicou para eles o que significava comer da sua carne, as pessoas começaram a ir embora. O texto diz em João 6 que os discípulos, alguns dos discípulos abandonaram a fé. Quando eles perceberam que seguir Jesus era um caminho de cruz e morte, uns olharam para os outros e disseram, estou indo embora, é duro esse discurso, não serve para mim. E todos vão embora, na contramão do que a boa parte dos pastores fariam. Todo mundo está indo embora. Eu acho que o sermão, eu tenho que melhorar esse sermão, eu acho que a gente tem que melhorar a recepção, eu acho que a gente tem que ver alguma coisa aí, deve ter alguma coisa errada para essa quantidade de gente estar indo embora. Jesus, na contramão, depois de uma multidão toda ir embora e só sobrar 12 crentes no culto dele, ele vira para os 12 que ficaram e diz, vocês não querem ir também não?
Jesus não estava ligando para a popularidade, Jesus não estava ligando se gostava ou não do sermão, Jesus só queria saber de pregar a mensagem da eternidade. Ele diz para os 12 que sobraram: vocês não querem ir embora também não? João ficou calado, Tiago ficou calado, Simão Zelote ficou calado, Judas pensou: meu Deus, essa oferta de hoje dá um dinheiro. O Tomé deve ter ficado meio incrédulo e pensando: meu Deus, o que vai ser agora do nosso ministério? Mas Pedro pediu a palavra, levantou a mão e disse: ir embora? Ir embora? Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Não, daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, porque aqui não é palavra coach, aqui não é palavra de ânimo, aqui é palavra que jorra para a vida eterna. Palavra de vida eterna só tem aqui. Eu não saio daqui, Jesus. Isso a gente ouviu da boca do Pedrão. Um dia Jesus começou a perguntar para os discípulos: quem eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E eles começaram a responder: um diz que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem, e foram falando. Chegou uma hora que Jesus perguntou: e para vocês quem eu sou? Aí Pedro, os discípulos coçaram a cabeça e disseram: e agora, o que a gente faz? Quem é ele? Aí o texto diz que não na carne, mas no espírito, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem disse isso, pastor? Pedro que disse isso. Em outros momentos ele teve momentos ruins. Uma vez um rico foi embora do sermão de Jesus, e Jesus disse enquanto ele ia embora: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Aí Pedro bugou e disse: opa, o senhor está dizendo que no teu reino não vai ter rico? E aí ele olha para Jesus e fala: mas nós deixamos tudo e te seguimos, e nós o que ganharemos com isso? E aí Jesus contou uma parábola para explicar o que ele ganharia. Mas Pedro foi interesseiro por um tempo. No mesmo dia em que ele declarou que Jesus era o Filho de Deus, Jesus disse: agora é necessário eu ir e morrer, e padecer na mão dos homens, e ser vergonha, para que vocês ressuscitem na minha ressurreição. E aí da boca do mesmo Pedro ele diz: que isso jamais te aconteça. E aí Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás. E Priscila pregou bem aqui uns dias atrás. Jesus não disse para trás de mim, Pedro, ele disse para trás de mim, Satanás. Ou seja, Satanás vai embora, mas Pedro fica. Mas Satanás vai embora. Então Pedro é esse cara de confissões eternas, ao mesmo tempo confissões carnais. Pedro faz parte do círculo íntimo de Jesus, formado por ele, Tiago e João. Tem coisas que só eles três viveram. A noite da transfiguração, quando o Filho do Homem se transfigurou, e numa visão foi visto Elias e Moisés. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá. Pedro também participa da ressurreição da filha do Jairo. O texto diz: a ninguém deixou entrar, senão Tiago, João e Pedro. Que cara privilegiado, que cara escolhido para ver coisas que ninguém viu. Quando Jesus orou no Getsêmani, e a Bíblia diz que um anjo de Deus consolava Jesus enquanto orava, e 3 dos seus discípulos dormiam profundamente. Sabe quem dormiu enquanto Jesus orava? Tiago, João. Pedro também estava lá. A doideira se manifesta no capítulo 26 e no versículo 31 de Mateus.
Esse cara aqui viu um montão de coisa, experimentou um monte de coisa, disse um monte de coisa. Agora está no viés de ver o seu mestre ser arrancado de si, o seu Senhor ser arrancado de si, o Messias ser arrancado de si. E Jesus está tentando explicar para ele o que vai acontecer. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. 32. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós. Rumo aonde? Rumo aonde? Jesus está dizendo: eu morro, 3 dias depois ressuscito e reencontro vocês aonde? Versículo 33. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu o quê? Eu o quê, gente? Eu jamais te abandonarei. No Evangelho de Lucas a gente vai ler ele dizendo assim: pois eu estou pronto. Diga alto: pronto. O que ele disse que está, gente? Ele falou que está o quê? Pergunta para alguém que está perto de você: você está pronto? Pergunta para alguém do outro lado: você está pronto? Pergunta para alguém que está atrás de você: você está pronto? Chama esse irmão que sentou na tua frente, pergunta para ele: ei, você está pronto? Avisa para essa pessoa perto de você, a que mais sorriu para você, a mais agradável. Fala para ela assim: Pedro disse que está. Vinde, tu me amas? Vinde, tu me amas? Ele olha para esse cara e diz para ele o seguinte: amigão, ainda hoje vocês vão me negar, vocês vão me abandonar, vocês vão quebrar. Ele olha para Jesus e diz: eu nunca vi o senhor errar a profecia, mas essa está errada. Tudo que o senhor disse aconteceu, mas essa sobre mim, o senhor está errado. Sabe por quê? Porque eu tenho um amor maduro por você. Pastor, me prova amor maduro: morrer por alguém. Só maduros morrem. Imaturos dizem que vão morrer. Maduros morrem. Eu estou pronto a ir para a prisão e eu estou pronto a morrer por você. Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, rapaz, você vai me negar. Fala alto: Pedro tinha que cair. Não, fala muito alto: Pedro tinha que cair. Fala alto: Pedro tinha que cair. Sobre amar a Deus, na Bíblia a gente vai achar 3 tipos de pessoas. Eu posso estender até uma 4ª: os que não amam. E segundo 1 Coríntios 16, 22, os que não amam são amaldiçoados. A Bíblia diz: quem não ama Jesus é amaldiçoado. Segundo, os que pensam amar mais do que amam. Terceiro, os que amam menos, mas vão aprender a amar mais. Quarto, os que amam, os que já amaram muito, mas agora estão amando pouco. Vinde, tu me ama? O Espírito está nos visitando essa noite e está dizendo: pastor, arrepio? Não, estou falando de amor. Pastor, senti presença? Não, estou falando de amor. Não, pastor, ceia? Não, eu estou falando de amor mesmo. A conversa de Jesus com o Pedro é sobre amor. Qual é o problema do Pedro aqui, no capítulo 26, no versículo 33? É que Pedro acha de verdade que ama profundamente. Por isso Pedro tem que cair. Levanta sua mão, eu quero profetizar para você.
Que toda mentira no teu amor por Deus caia essa noite. Que toda farsa que faz você ter uma vida de pecado e dizer para os outros que está bem, caia essa noite. Que todo discurso hipócrita que você levantou dizendo está tudo bem comigo, está tudo legal, estou na maior fase da minha vida, mas não tem morte, não tem sacrifício por amor a Jesus, cai essa noite, porque o maduro está dizendo eu vou morrer e morre. O imaturo está dizendo eu morro por ele, mas não sacrifica nada, não sacrifica tempo, não sacrifica recurso, não sacrifica sonho. Que Deus te faça cair ainda hoje. Eu sei que fica difícil dar glória, mas eu vim profetizar para alguém aqui essa noite. Essa noite marca a noite da tua queda. Deus vai te arrancar dessa postura hipócrita de quem diz amar a Deus porque vem domingo para a igreja, que diz amar a Deus porque entrega dízimo, que diz que ama a Deus porque diz eu nem adultero, mas Jesus está olhando para você e está dizendo tu me ama. Pastor, por que Pedro tem que cair? Pedro tem que cair porque ele acha que ama mais do que ama. A gente que acha que ama mais do que ama tem que cair. Pedro tem que cair porque alguém que não ama Jesus profundamente não vai muito longe. Olha o versículo 58. Pedro diz para Jesus: eu estou pronto. Aí Jesus olha para esse cara e fala: não está. Ele diz: eu estou. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de como, gente? Fala alto. Diga: seguiu de longe. Fala: o discípulo que estava pronto agora segue de longe. Não, você tem que falar isso alto, porque isso aqui é para quebrar cadeia em gente hipócrita. Diga: o discípulo que disse está pronto, agora segue de longe. Fala: o discípulo que disse está pronto, agora segue de longe. Segue de longe porque não quer sofrer, segue de longe porque não quer ser perseguido, segue de longe porque não quer morrer, segue de longe porque não quer pagar preço, segue de longe. Mas não foi você que disse que ama, por que está seguindo de longe? Não foi você que declarou amor, derramou lágrimas, ficou emocionado, por que segue de longe? Contudo, Pedro seguiu Jesus de longe. Isso me dá tristeza na alma. E o pior é o cara dizer: estou bem. Tá não. Mas Pedro tem que cair. Pedro tem que cair. Pedro tem que cair. A gente precisa que Pedro caia. A maior vitória Pedro é cair. Seguiu de longe. Versículo 69. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também. Esteve com ele. Sabe quando a única coisa que a gente carrega é a marca do tempo que a gente ficou com ele, e mesmo assim a gente nega isso? Um discípulo que declara amor profundo e começa a seguir de longe, vai fazer o resto da vida uma despregação de tudo que pregou até ali. Eu tenho lembrança de quando você esteve com ele. Ele diz: não era eu não. Eu me lembro, cara, você cantava na igreja. Não era eu não. Eu me lembro, você dava lição de moral para os outros tomar vergonha na cara e não faltar culto. Não era eu não. Eu me lembro, você ia lá e liderava. Não era eu não. Fala alto: Pedro tinha que cair. Não, fala alto: Pedro tem que cair. Deus vai te derrubar hoje, Pedro. Ele, entretanto, negou Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que você está falando. Fala para esse irmão que está perto de você: para de fingir demência, você sabe sim. Você não é maluco não, você sabe sim. Vamos embora, 71. Saindo em direção à entrada do pátio,
Foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que se achavam, exclamando: esse homem estava com Jesus Nazareno. Eu não conheço ele daqui não, eu conheço ele da Galiléia. Olha o versículo 72. Pedro, sob juramento: irmão, para de botar Deus no teu desvio. Irmão, para de jurar pela palavra. Não, Deus falou comigo na palavra. Para de conversa fiada. Não, porque Deus tem me revelado o mistério. Mentira. Para de jurar em nome de Deus. Deus não está nisso não, irmão. Você está longe. Segue de longe, nega de longe. Esteve com ele. E agora o cara está jurando. Eu juro. E sob juramento negou uma vez mais, afirmando: não conheço. Esse aí eu não conheço. 73. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram, com toda a certeza: és o quê? Porquanto o teu modo de falar te denuncia. Irmão, só a gente aqui. Pregador não precisa de púlpito. Você começa a falar, nem fala: você prega? Você começa a falar da palavra, alguém fala: você ensina? Você consegue cuidar de gente, alguém fala: você lidera? Porque você vai ficando perto de Jesus. Você pode até se afastar de Jesus, mas todo mundo olha e fala assim: igualzinho ele, hein? Você lembra ele, você lembra a gente que andou com ele, você lembra a gente que serviu a ele, você lembra a gente que caminhou com ele, você lembra a gente que amou profundamente. A melhor coisa que o Pedro podia carregar é alguém que se sacrifica por amor a Jesus. Mas nessa fase da vida aqui, ele acha que ser lembrado por ser igual a Jesus não serve. Eu quero parecer com alguém que é do mundo e que está perseguindo uma carreira. Eu não quero parecer com alguém que está perseguindo a cruz. Eu não quero parecer com alguém que abriu mão por evangelho. Eu não quero parecer com alguém que quer morrer por Jesus. O pior é que o discurso dele é: eu estou pronto. Mas a vida está ensinando: ainda não. Fala alto: Pedro tem que cair. Versículo 74. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que os amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço esse homem. E no mesmo instante um galo cantou. Diga: bendito galo. Irmão, você não precisa me ouvir não, ouça o galo. Você precisa ouvir teus pais não, ouça o galo. Em algum momento da vida, tenta lembrar uma profecia que Jesus falou para você e toma vergonha na cara e volta para onde você não deveria sair. Você não precisa ouvir nada novo de Deus não, só lembra o que Deus falou contigo lá atrás. Você não precisa ouvir nada que eu estou pregando aqui hoje, só permita que o Espírito visite o teu coração e te faça lembrar de coisas que Ele já gritou na tua alma e você insiste em largar. Ora macandaramachure candarabá. Só ouça o galo essa noite, só isso. Deixa o galo cantar. Ora machure candarabá, candarabá. Ouça o galo. O galo cantou. 75. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você precisa dar glória a Deus pelo final desse versículo. Você precisa dar glória a Deus pelo final desse versículo. Diga: Pedro tem que cair. Pedro caiu. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Não, é para dar glória. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. É para dar glória com vontade. Deixando aquele lugar, chorou amargamente. Você não precisa chorar aqui não, mas quando você sair daqui, vai chorar o que tem que chorar e volta para onde você não podia ter saído.
Que Jesus te leve para um lugar onde o choro do arrependimento seja produzido em alguém aqui. Que essa noite seja uma noite de lágrimas. Que essa madrugada seja uma madrugada de insônia. Que esses dias sejam dias de perturbação espiritual. Vinde, você me ama. Choro profundo, frustração. Eu sei o que é cair. Eu sei o que é cair na fé. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que é não ter força para caminhar. Eu sei. Eu sei o que é estar longe do altar e ter certeza que o único lugar que você podia estar é lá, mas você não está lá. E não tem explicação para não estar lá, não tem força para não estar lá, não tem nada que explique isso, mas você não está lá. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pedro negou. Pedro caiu. Pedro disse amar mais do que amava. Mas isso aqui não é uma mensagem sobre Pedro. Não. Pedro é homem. Pedro é você. Pedro sou eu. Não, a gente não se reuniu para falar de Pedro. Pedro tinha que cair. Mas eu quero falar do Jesus que eu amo. Quem quer um traidor do lado? Quem escolhe caminhar com gente que vive falando mal de você? Quem escolhe restaurar gente que taca pedra na tua história? Quem escolhe acreditar que é só uma fase ruim, quando passar vai ser uma pessoa que vai te ajudar muito do teu lado? Quem é que escolhe sentar na mesa de novo e dar de comida para quem te ajudou na hora da morte? O meu Jesus. O meu Jesus não desiste do caído. O meu Jesus não desiste do traidor. O meu Jesus não desiste, não. O meu Jesus não desiste. O meu Jesus tem plano B para quem rasgou o plano A. O meu Jesus tem plano C para quem rasgou o plano B. O meu Jesus tem plano D para quem rasgou o C. Enquanto Jesus está solitário na cruz e os discípulos espalhados pelo mundo, entregue à lágrima da traição, à amargura e frustração de quem abandonou o labor do Senhor, Jesus só tem uma coisa na cabeça. E a mensagem da ressurreição não é só eu estou vivo. Enquanto as Marias encontram com Cristo para saber que Ele está vivo, há uma preocupação no Cristo que foi traído. Marcos 16, versículo 7. Jesus ressuscita
e manda um recado. O recado é o seguinte: agora ide, dizei aos discípulos. E a quem? E a quem? Pedro não é discípulo. Pedro não é discípulo. Dizer discípulo não resolvia? Sim ou não? Mas Pedro precisa saber que eu ainda conto com ele. Então quando você entrar no meio dos discípulos e falar: discípulos, tem um lá que precisa saber que ele desistiu de mim, mas eu não desisti dele. Tem um lá que disse: não prego mais, não ministro mais, não pastoreio mais, não quero isso para mim mais, mas avisa para ele que eu estou vivo, eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou chamando ele pelo nome. Diga aos discípulos, mas diga a Pedro. Diga a João, diga a Tiago, mas diga a Pedro. Segura na mão de alguém que está perto de você e diga: Jesus está falando o teu nome para alguém essa noite. Eu sinto muito Jesus aqui, eu sinto muito Deus aqui. Deus está presente aqui. Glórias ao Jesus que não desiste do Pedro. Glória ao Jesus que vai atrás do Pedro. Glória ao Jesus que não abre mão do Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Diga aos discípulos e a Pedro: essa notícia chegou. João 20, versículo 2. A notícia chegou. Olha, ele mandou dizer que ele está vivo. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, é João, e disse: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, João. Ambos corriam juntos. Entretanto o outro discípulo, mais novo, mais magro, mais fitness, correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Está pronto para dar glória? Está pronto para dar glória? Tem gente que está correndo primeiro, mas foi teu nome que Jesus falou. Pode correr. Pode chegar primeiro, mas quem vai entrar é quem teve o nome chamado. Versículo 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Entende? Tem gente que corre primeiro, mas não entra. Versículo 6. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro o quê? Pedro o quê? Ô Pedrão. No sepulcro e também viu as faixas de linho. Detalhe: um só viu a faixa de linho. Um só viu faixa de linho, porque olhou de fora. Mas quem entrou sempre vai ter uma visão. O cara ficou de longe, foi se perdendo. O cara voltou para perto do sepulcro, agora está vendo o que o outro não viu. Olha a sequência. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas estava como? O lençol de linho está lá. Quando ele olha pertinho, um lenço que estava aqui, mas agora está aqui. Alguém vai receber um presente de Jesus essa noite. Fala para alguém que está perto de você: pode ficar com os lençóis finos, eu vou ficar com o lenço dobrado. Segundo a tradição judaica, quando alguém ia na casa de alguém e ia embora, aqui no Brasil a tradição é levar no portão para a pessoa voltar. Na tradição ali do Oriente, alguns dizem que a tradição era o seguinte: o visitante ia embora, mas deixava dentro da casa da pessoa que ele visitou um lençolzinho dobrado, escondido.
E quando a pessoa achava o lençol nos outros dias e o lençol estava lá, o lenço estava dobrado lá, a pessoa sabia, é o lenço de fulano, ele vai voltar. Imagina a frustração de Pedro chegando no sepulcro e sabendo que Jesus ressuscitou, mas não ficou esperando ele. No primeiro momento ele disse, poxa, ele apareceu para as mulheres, mas para mim ele me mandou vir aqui, eu corri, cheguei aqui logo, vi o mais rápido que podia, mas ele não está aqui. Mas quando ele vê o lenço dobrado, ele entende a mensagem. Jesus vai me encontrar. João 21, versículo 15. Pedro, filho de João. Pastor, por que Jesus, quando reencontra Pedro, chama ele de Simão, filho de João? Porque ele precisava lembrar de onde Jesus pegou ele. Jesus não vai chamar ele de Pedro, Jesus vai chamar ele de Simão, filho do João. Porque não dá para ser restaurado sem perceber o tamanho do lugar que Jesus te tirou. Jesus não está lembrando o teu passado para jogar na tua cara, ele só está lembrando o teu passado para mostrar para você que ele investiu pesado em você e você não deu valor enquanto ele investiu em você. Simão, filho do João, não é mais Cefas? Não, eu vim falar com o filho do João. Eu quero falar com a tua origem. Eu quero falar de onde eu te achei. Eu quero aquele cara humilde, que qualquer palavra animava. Eu quero falar com aquele cara que qualquer coisa dava glória quando eu falava com ele. Eu quero falar com aquele cara que largou tudo quando eu fiz a pesca maravilhosa. Eu quero falar com aquele cara que quando André disse que achou o Messias, que logo me conhecia. Eu quero falar com esse cara simples, humilde, que tinha um coração aberto e que me amava sem eu precisar provar nada. Eu quero falar com esse cara que eu achei numa noite fria de barco vazio. Essa noite Jesus vai visitar o teu passado, não para apagá-lo, mas para mostrar para você que Ele ama você lá atrás e tem um plano lá na frente. Simão, filho do João, tu me ama? É bom entender se tu me amas aqui. E eu não gosto de teologizar a mensagem, mas aqui cabe. Existem duas palavrinhas aqui para amor. Uma, amor sacrificial, ágape ou agapô. HP. Depende do grego que estiver conversando com você. Sou brasileiro de Belfort Roxo. A outra palavrinha aqui é filéu, que é amor fraternal. Então Jesus encontra com esse cara e diz: Pedro, você me ama com amor de morte, com amor sacrificial? Esse é o primeiro pergunta. Pedro, tu me ama aqui? Lembra que Pedro um dia disse que amava aqui? Mas Pedro caiu. E a queda sempre vai te deixar humilde. A queda sempre vai fazer você ter um senso de realidade. Pedro, você me ama aqui? Aí Pedro diz: amor sacrificial? Não, não. Te amo aqui. Amor fraternal. Ok, Pedro. Ok, Pedro. Então cuida dos meus cordeirinhos. Aí Jesus vira para esse cara de novo e pergunta para ele na sequência: Pedro, tu me ama aqui? Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo aqui. Ok, Pedro, ok, Pedro. Por fim, Jesus vem e diz: Pedro, você me ama aqui? Ué, pastor, mas ele não estava perguntando aqui? Por que agora ele está perguntando aqui? Porque já que você não consegue subir, Pedro, eu desço para te fazer subir. Filéu dá para você? Não, filéu dá para mim. Filéu. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Pedro, tu me ama? Sim, te amo. 3-1. Pedro, tu me ama?
Sim, eu te amo. 3-2. Pedro, tu me ama. Coração triste, está salvo. Quem ouve a palavra de Jesus e fica quebrantado e arrependido, ele é só salvo. Aí Pedro se entristece profundamente e fala: o Senhor é que sabe de tudo. Quem sabe do meu amor é o Senhor. Quem sabe do meu coração é o Senhor. Quem sabe o que eu amo é o Senhor. Quem sabe o que eu sonho é o Senhor. Quem sabe o que eu desejo é o Senhor. Quem sabe da minha vida é o Senhor. Vinde, tu me ama. Vinde, tu me ama, vinde. Bendito pastoral. Olha a sequência do versículo. Vai para o 19, eu acho. Versículo 18, eu prefiro. 17, vai lá. É o 18 mesmo, mas a parte 1, bebê. Em verdade, eu te afirmo. Vai para o 18, 17, termina o 17, vai lá, 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: tu me ama? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: tu me ama, cara? Então apacenta as minhas. Fala, quem ama apacenta. Deixa o versículo 18 aí. Pastor, por que Jesus está perguntando? Primeiro, porque ele queria desempatar. Tu quebrou 3 vezes, então declara 3 vezes que está restaurado. Mas escuta isso. Por que Jesus importa tanto que Pedro ame? Primeiro, porque quem não ama Jesus não vai muito longe. Segundo, que segundo 1 Coríntios 16, 22, aquele que não ama Jesus é maldito. Pastor, me diz uma pessoa amaldiçoada, alguém que não ama Jesus. Terceiro, porque Jesus nunca vai confiar as suas ovelhas a um pastor que ama mais a si mesmo do que a Jesus. Quando ele diz, tu me ama, e Pedro diz, te amo, ele fala, agora você pode cuidar de pessoas, porque um pastor que ama mais as pessoas do que Jesus vai trocar Jesus pelas pessoas. Mas um pastor que ama mais Jesus do que as pessoas vai ficar com Jesus e vai tratar as pessoas do jeito que Jesus quer que trate. 4 tipos de pessoas: aqueles que não amam Deus, aqueles que dizem que amam Deus, mas não amam, aqueles que amaram muito, mas agora amam pouco. Apocalipse 2:4. Jesus vai ter uma conversa com uma igreja e vai dizer para eles: vocês precisam voltar para o primeiro amor. Você precisa voltar a me amar do jeito do primeiro amor. Estou bem porque agora eu amo diferente. Não, quem ama bem, ama no primeiro amor. E aí loucura, porque esse que amava muito e agora está deixando de amar, Jesus diz para ele assim: se você não voltar a me amar como no primeiro amor, é o versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, ele vai dizer assim: eu vou aí e vou remover meu candeeiro. Se você não me amar no primeiro amor, eu vou demitir você de ser minha igreja. Mas existe um 4º tipo de gente, e eu quero voltar para o versículo 18 lá, porque vale a pena terminar aqui, eu acho. Em verdade, eu te afirmo, quando você era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejava. Mas Pedro,
quando você amadurecer, quando o meu amor em você ficar maduro, quando você ficar de verdade crescido, Pedro, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Amar Jesus não é ir para onde eu quero, amar Jesus é ir para onde Ele quer. Amar Jesus não é eu me vestir, amar Jesus é deixar eu ser vestido. Amar Jesus não é fazer o que eu quero, amar Jesus é fazer o que Ele quer. Pastor, eu faço o que eu quero, você não ama Ele. Pedro, quando você era menino, Pedro, era você que se vestia, era você que escolhia seu destino, era você que vivia como queria, Pedro. Mas Pedro, vai chegar um tempo, Pedro, que você vai ficar maduro. E quando você ficar maduro, outro vai te vestir. Eu imagino o Espírito Santo chegando do lado de alguém dizendo: deixa eu te vestir. Eu imagino o Espírito Santo dizendo: deixa eu te levar. E alguém dizendo: mas não é o meu destino. Ele dizendo: não é teu destino, mas é meu propósito. Não é onde eu imaginei envelhecer, não é onde eu imaginei viver carreira, não é onde eu pensei que tinha que ser, mas tu me ama, então deixa eu te vestir. Tu me ama, então deixa eu te levar para onde você não quer, mas é onde eu quero. Dura palavra, hein? Dura palavra. 19. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Na primeira vez, Pedro disse: eu morro pelo Senhor. Jesus diz: morre não. Morre não. Mas agora, Jesus olha para esse cara que caiu, porque achava que amava, mas descobriu que não amava quando o galo cantou. Mas que agora está restaurado no amor. Ele está olhando para esse cara. Ele está olhando para esse cara aqui. E está dizendo para ele uma verdade que você precisa guardar, se tu não guardou nada que eu falei até aqui. É o quarto tipo de pessoa no amor de Deus. Tem gente que ama aqui, ó. Mas Jesus ensina a amar aqui. Porque dá para crescer no amor por Deus. O que Jesus está dizendo para Pedro é: você já foi um tipo de gente que achava me amar mais do que amava. Mas agora, Pedro, se você quiser, eu te ensino a me amar na minha medida, Pedro. Jesus não está denunciando que você ama pouco. Ele está dizendo: deixa eu melhorar teu nível de amor por mim. Deixa eu te deixar mais apaixonada por mim. Deixa eu fazer você perder sono por mim. Deixa eu fazer ser mais do que uma canção bonita. Deixa eu fazer em você algo poderoso, ao ponto de alguém olhar para você e ver você cantando, mais do que cantando, ver você olhando e dizendo: eu aprendi a amar na medida de Deus. Eu cresci no amor de Deus. Eu amadureci no amor de Deus. Talvez foi dizendo: eu amo Deus, e Deus deixou você cair, só para provar que o teu amor é uma farsa. Foi o primeiro somebody love e você estava na cama. Foi a primeira conversa fiada e você roubou quem não era para roubar. Foi a primeira luta e você jogou para o alto ministério. Foi a primeira adversidade da vida e quando você foi ver, você estava no chão, fazendo um monte de plano e negando Jesus para todos. Mas Jesus está visitando você e está dizendo: eu sei que foi coisa de menino. Eu sei que foi coisa de criança. Eu sei que foi amor adolescente, mas eu vou te conduzir e vou te vestir e vou te levar para onde você não quer, e a tua vida vai glorificar o meu nome, a tua morte vai glorificar o meu nome. Eu quero te ensinar a aumentar o nível do teu amor por mim. Isso só serve para alguém que quer. Isso só serve para alguém que pode ser visitado por Deus e dizer essa noite: eu quero te amar no teu nível. Eu quero aprender a te amar no teu nível. Eu quero aprender a te amar na medida do Senhor. Me ensina, Senhor.
Essa conferência não é para não crente, é para ovelhas. Essa noite pode ser a noite da tua queda, mas certamente será a noite da sua restauração também. Coloca a mão no seu coração. Não, você não. Coloca a mão no seu coração. Eu prefiro que você seja ministrado. Eu prefiro que você seja ministrado. Você precisa de um batismo de amor verdadeiro. Pedro era aquele cara que batia no peito e dizia: eu amo Deus, eu mato por Ele, eu morro por Ele. Ele provou que ele estava disposto a matar por Jesus, mas morrer não estava não. Mas Jesus olhou para esse cara e disse: eu vou te restaurar, e quando eu te restaurar, você vai estar pronto a me amar do jeito que você nunca amou. Pastor, por que Pedro não morreu por Jesus na primeira vez? Porque só dá para morrer por um líder que morreu por você primeiro. Ele nunca ia conseguir morrer por Jesus, porque ele não tinha visto Jesus morrer primeiro por ele. Mas depois que Jesus morreu por ele, ele olhou e ele disse: o que eu posso fazer a não ser copiá-lo? Jesus morreu por você e você não consegue morrer por um pecado. Jesus morreu por você e você continua com essa maconha que desgraça a tua vida. Jesus morreu com você e você continua fumando um cigarro desgraçado e dizendo: Jesus está trabalhando. Jesus morreu com você e você continua com amante. Jesus morreu com você e você continua alcoólatra. Jesus morreu por você e você continua um caído, um hipócrita. Jesus morreu por você e você continua cauterizado com a mente, vivendo um desigrejado Cristo em casa. Jesus morreu por você e você diz: primeiro eu, depois eu, e depois de eu. Eu prefiro morrer para Ele, porque Ele morreu para mim. Eu não sei para quantos eu preguei essa noite, mas se existe aqui alguém que quer aprender a amar do jeito dele, na medida dele, domingo que vem a gente vai ter uma imersão o dia inteiro de amar a Deus. A gente continua isso no domingo que vem. Domingo que vem vai ser uma imersão só de amar a Deus. O dia inteiro, hein? Vai ser bom, hein? Mas Jesus não mandou a gente fazer muita coisa não. Ele só mandou a gente amar Deus acima de tudo. E amar os nossos irmãos do jeito que Ele nos amou. E é engraçado porque Ele diz: se você me conhecesse, você guardaria os meus mandamentos. Se você guardasse os meus mandamentos, você os obedeceria. Alguém diz: eu conheço Deus, mas não guarda e não obedece os mandamentos. Eu digo: não, você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você guardaria os meus mandamentos. Se você me conhecesse, você os obedecia. Pedro, quando você era menino, Pedro, era você que se vestia, e era você que dava destino para onde deveria ir. Mas Pedro, quando você ficar maduro, Pedro, outra pessoa vai te vestir, e você vai ser levado para onde você não quer ir, mas a tua vida vai glorificar o meu nome. Dura mensagem, duro encontro, mas essa palavra é para ovelhas que ouvem a voz de pastor. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Feche os olhos e coloque a mão no seu coração. Faço minhas palavras de Jesus, reproduzida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Examina, pois, o homem a si mesmo. Faça isso agora, examina-se a si mesmo. Esquece quem faltou o culto, esquece quem sentou do teu lado, esquece quem você conhece, esquece quais são as suas frustrações. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e examina o homem, pois, a si mesmo. Isso, examina o homem a si mesmo. Tem tempo para isso, se examina. Se examina. Se examina.
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo não posso viver Pedro, essa palavra é para você, amigo. Eu preciso amar Deus. Eu preciso mergulhar mais em Deus. Eu preciso amar Deus ao ponto de aceitar a minha morte. Eu preciso aprender a amar a Deus ao ponto de morrer para viver para Ele. Só faz uma coisa aqui. Se coloque de pé onde você estiver. Você não vai vir na frente aqui não. É para mim, então você se coloca de pé onde você estiver. Eu preciso disso para mim. Você se posiciona. Aonde você estiver, tu fica de pé e começa a orar, dizendo: Deus, é esse coração aqui. Eu sou o Pedro. Faça isso aonde você estiver. Se coloca de pé e fala: esse é o coração que o Senhor precisa alinhar. Se essa palavra é para você e você quer um batismo no amor de Deus, faça isso aonde você estiver. Se coloca de pé e diga: abraço meu coração. Arranca de mim os meus desejos. Arranca de mim as minhas vontades. Me governe, Senhor. Orabacandarama, Oroconderebacandarama, Xurecandarabaya, Oramacandarama, Xurecandaraba. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta isso. Escuta isso. Quando eu preparava o primeiro sermão que eu ia pregar, esse é o terceiro, mas quando eu preparei o primeiro sermão, eu me lembro de uma frase, é ela que eu termino aqui essa conversa. Você não é governado por aquilo que você sabe. Você sempre vai ser governado por aquilo que você ama.
abaixo o geral. Isso. Não está achando, abaixa o geral e depois descobre. Mínimo. Escuta. Você não vai ser governado por aquilo que você sabe. Você vai ser governado por aquilo que você ama. Eu sei que o Coca-Cola mata. Estou doido para sair daqui e ir lá comer japonês com Coca-Cola. Eu sei que tem muito açúcar na Coca, mas eu amo tanto uma Coca. Eu sei que comida japonês também não é essa dieta toda, mas eu aprendi a gostar tanto que eu estou doido para ir lá comer. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente sempre vai ser governado por aquilo que ama. O teu problema é só um: é que você aprendeu a amar mais o pecado do que Deus. Por isso o pecado te governa. Quando a droga te chama, tu vai, porque ela te governa, ela é teu amor. Quando a amante te chama, tu vai, porque ela te governa, é teu amor. Quando você tem chance de roubar alguém, você rouba, sabe por quê? Porque a vida fácil é o teu amor. Quando você tem a chance de falar mal de alguém, você fala, porque falar dos outros, usar a língua, é o teu amor. Então não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu amo. O Espírito Santo está te visitando dizendo: me ama, rapaz, e o meu amor vai te governar. Você vai amar o que eu amo, mas você vai odiar o que eu odeio. Quando o pecado te visitar, você vai dizer: não, isso não cabe aqui, porque o meu amor não gosta. Não vou falar disso porque meu amor não fala disso. Eu não vou usar isso porque meu amor não usa isso. Eu não vou pisar lá porque meu amor não pisa lá. Eu não vou fazer isso porque o meu amor não faz. Não, isso não é coisa do meu amor, não. Eu vou ficar com o meu amado. Deus, a minha oração com teus filhos agora é essa: nos batiza com teu amor agora. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantos dos meus irmãos essa noite foram visitados por uma palavra rema? A minha oração agora é que a gente vá para casa e a gente chore como Pedro chorou, e que a gente venha para o teu altar outra vez dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me vista, e eu quero que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser me levar. Que a nossa oração em Ti seja exatamente essa. Deus, obrigado por esse dia, o primeiro dia do pastoral. Eu não sei o que o Senhor vai fazer amanhã, mas, meu Deus, eu sei que o Senhor está separando um tempo de qualidade e crescimento para nós. Então, meu Deus, crie em nós a expectativa de chegar cedo. Crie em nós, meu Deus, a expectativa de orar por esse culto, de jejuar por esse culto. Que os pastores que estão vindo para cá de caravana amanhã, que as outras igrejas que estão vindo de caravana para cá amanhã, que eles venham em paz. E que quando esse culto terminar amanhã, a gente tenha um batismo de serviço. Graças te damos em tudo, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, por favor.